seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Reide, está no ar o Oeste com Elas. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. Ivan Kleber, nosso querido correspondente, que traz pra gente as atualizações do cenário internacional. Ivan, tá aqui no telão? De boina. Tá aqui no telão, dividindo tela de boina, ao lado de Julia Milk. Tudo bom, Ivan? Olha lá o ônibus típico, né? Londrino, inglês. De onde você fala? Seja bem-vindo, sempre uma alegria conversar com você. Bom dia, Adriana. Uma saudação especial a toda a audiência do programa Oeste com Elas. Olha só, local inédito. Eu nunca entrei ao vivo daqui na revista Oeste, tá? Aliás, em nenhum outro local. Essa aqui é a Catedral de Westminster. Foi aqui que o príncipe William e a princesa Kate casaram. Enfim, estou aqui em Westminster e escolhi esse local diferente hoje para a gente entrar ao vivo aqui no programa Oeste com Elas. Chiquérrimo, como sempre. Quem sabe você ainda não se casa aí também, convida todos nós, a gente é obrigado a fazer essa viagem, participar desse evento por aí, né, Marina? Ivan, queria aproveitar a sua participação e perguntar sobre o que está acontecendo agora na Venezuela e nos Estados Unidos, né? Como é que está essa relação? A gente viu aí o Maduro convocando a população ali para se preparar, né, caso aconteça algum tipo de invasão americana ou algum ataque. Então ele já está preparando a população. A gente viu também aquela frota armada dos barcos, né, da população, uma tristeza a gente vê. De fato, ele parece usar ali a população como escudo humano. E aquela velha frase, né? Acuse-os de quem você é. Ele agora está acusando Maria Corina Machado de ser chefe de um cartel de drogas e está dizendo que tudo isso que ele está promovendo, tanto esse exército, né, feito ali pela população, quanto esses barcos que ele convocou ali para defender a costa, seriam todos para combater o tráfico de drogas, né, Ivan? Como é que os Estados Unidos está vendo tudo isso? Bom dia, Marina. Olha só, nós temos que dividir aqui para um fácil entendimento da nossa audiência a questão militar e diplomática, porque no campo militar muita coisa está acontecendo. De ontem para hoje tivemos a informação de mais um navio de guerra americano sendo enviado para a região. Então, atualizando a nossa audiência, a gente trouxe ontem no Jornal da Tarde da Oeste, mas esse número já está desatualizado. No momento, nós podemos confirmar 8 navios de guerra americanos em direção ou que já estão no sul do Mar do Caribe, um submarino e um avião Poseidon P-8. 4.500 militares, sendo que 2.200 fuzileiros navais. Esta é a força militar americana naval na região. Lembrando que são números que a gente pode confirmar, mas os militares gostam de sigilo. Pode ser que esses dados, o número de navios, de soldados, seja até maior. Ontem à noite, Marina, tivemos a confirmação do Ministério da Defesa da Venezuela do envio de 15 mil soldados em direção à fronteira com a Colômbia. E Marina, você deve estar se perguntando, assim como a nossa audiência, mas por que para a Colômbia? A Colômbia não pretende invadir a Venezuela? Acontece que, ao contrário da situação venezuelana, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, não tem o controle total das Forças Armadas da Colômbia. Vale lembrar que os Estados Unidos têm bases, tem uma ótima relação com o exército colombiano. E o que Nicolás Maduro deve estar temendo neste momento para enviar essas tropas para a fronteira é um eventual acordo entre as Forças Armadas americanas e as forças colombianas para um eventual ataque terrestre via Colômbia. Ninguém aqui pode cravar que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. E essa movimentação, do ponto de vista do Maduro, militar, estou falando militar, tá, pessoal? Até faz um certo sentido, justamente por não poder confiar aí 100% na questão colombiana. Do lado venezuelano, nós tivemos no último fim de semana a convocação para o alistamento dos milicianos. Quem usa esse termo miliciano não sou eu, é o Nicolás Maduro. O alistamento foi um fracasso, eles renovaram, vão marcar outra data e estão tentando, de alguma maneira, elaborar um plano nacional bolivariano de defesa da soberania. Olha só, né? Quem andou falando em soberania recentemente foi o Alexander Soros, filho do Jorge Soros, durante sua visita ao Brasil. A gente sabe que o establishment brasileiro está usando muito esse termo soberania, e agora
o Nicolás Maduro também elaborando um plano bolivariano nacional de defesa da soberania. O fato é que a pressão militar americana aumentou muito na região. Essa foi uma das principais promessas de campanha do Donald Trump em 2024, combater o tráfico de drogas, e ele está começando a colocar isso em prática. Tecnicamente falando, a operação já começou. Isso porque nós temos um avião, o P-8 Poseidon, realizando voos próximo ao espaço aéreo da Venezuela, e esse avião tem a capacidade de coletar informações do solo, inclusive interceptações telefônicas. A situação realmente é tensa. Eu não me lembro, desde a Guerra das Falklands, uma situação tão tensa do ponto de vista militar na América do Sul. Lembrando que a questão das Falklands ficou localizada lá na guerra entre a Argentina e a Inglaterra. Aqui a coisa parece que pode se estender um pouco mais. O Paraguai, na tarde desta segunda-feira, ontem, pediu aos seus cidadãos que não visitem a Venezuela, o que dá uma indicação do tamanho da gravidade do momento. Adriana. Claro, preocupante, tensão no nível máximo, né? Agora, inacreditável, Maduro querendo acusar outro país, né? Dizer que quer combater o narcotráfico, justo ele, que ironia. E também, né, as imagens dessas pessoas. Eu passo agora para o doutor André Marcília fazer a próxima questão. Estava brincando aqui um pouquinho nos bastidores com o doutor André Marcília. Você está vendo ali o Sargento Pincel? Porque está parecendo Didi, os trapalhões, né? Coitada dessa população civil, a hora que a situação apertar mesmo, né? Pessoas fora de forma, fracas, né, com um perfil totalmente nada a ver de ser um militar, ter que ser jogado para essa linha de frente. Doutor André Marcília Santos, aliás, disseram aqui no chat. Doutor André Marcília, puxaram sua ficha, estão sabendo de tudo. É bom a gente não ter muita ficha puxada, né? Viu? Nesse país é perigoso. Esperto. Eu até estava dizendo hoje nas minhas redes que a gente tem 3 certezas na nossa vida, né? A morte, os impostos e que um dia todos seremos julgados pelo ministro Moraes. Então, é bom ninguém puxar muito a nossa ficha. Boa. De qualquer forma, Ivan, bom, primeiro, bom dia. Estou vendo sua boina, está combinando a sua boina aqui com o meu blazer, hein? Uhum. Ó, mas você precisa ou eu te dou o blazer, ou você me dá a sua boina. De qualquer forma, Ivan, minha questão é um pouco em cima disso que a Adriana estava trazendo. Essas pessoas todas, né, a gente tem falado muito da Venezuela, que a Venezuela é um problema, que a Venezuela é um narco-estado. Mas veja, dentro da Venezuela existem os venezuelanos, que nada tem a ver com essa história e que são vítimas também desse narco-estado e desse sistema todo. E agora a gente tem visto essa tropa de milicianos, como eles próprios têm chamado, muito provável que estejam, inclusive, forçadamente levados a uma guerra ou ao enfrentamento, ou seja o que for. A minha pergunta é a seguinte: existe uma preocupação na Europa, enfim, nos países civilizados, vamos dizer assim, também com essa questão humanitária? Existe uma preocupação de alguma forma, condenar também o regime de Maduro por estar levando essas pessoas totalmente inocentes a um enfrentamento? Com certeza, doutor André Marcília Santos. Olha só, essa população que a gente está vendo sendo convocada, a gente precisa olhar a questão humanitária, como foi bem dita. Essa população hoje é refém de um regime. O Marco Rubio, secretário de Estado, classificou muito bem. Ele disse que o cartel dos Soles tomou o poder na Venezuela. Vale lembrar que os Estados Unidos não reconhecem o resultado das eleições do ano passado. Não foi nem a administração Trump que fez isso, ainda era a administração Biden. Então, assim como a população da Coreia do Norte é refém do regime, a população do Irã, a população da Venezuela, ela também é refém desse estado de coisas. E essa questão da negação de que não existe um cartel de drogas, o presidente colombiano, Gustavo Petro, ele foi além, ele disse que o cartel dos Soles sequer existe. Acontece que o foco agora está na Venezuela, doutor André, porque nós tivemos algumas informações importantes. O El Chapito, filho do El Chapo, que era um dos principais traficantes, narcotraficantes, e que comandava o cartel de Sinaloa, ele passou informações às autoridades americanas de que quem opera toda a logística do tráfico de drogas é o cartel de Los Soles, que é coordenado por Nicolás Maduro. Ele deu o nome do Nicolás Maduro. Nós também podemos especular, e aqui estou no campo da especulação, porque ainda não existe um acordo assinado entre Hugo El Pollo Carvajal e a justiça americana. Hugo El Pollo Carvajal será julgado no próximo dia 29 de outubro
lá em um tribunal de Nova York, e acredita-se que ele também esteja entregando informações para buscar o equivalente ao que seria no Brasil um acordo de delação premiada. Nos Estados Unidos tem outro nome, mas eu vou usar esse termo para as pessoas entenderem. Então, acredita-se que toda essa movimentação que a gente está vendo militar no Caribe já é fruto dessas informações que esses delatores, vamos colocar assim, começaram a passar para as autoridades americanas. Isso também tem impacto na Argentina e no Paraguai. Vale lembrar que, recentemente, o presidente argentino Javier Milei ordenou a criação de uma força-tarefa para investigar a operação do PCC naquele país. Já o Paraguai, muito alinhado com os Estados Unidos, também classificou o cartel de Los Soles como um cartel terrorista, um grupo terrorista internacional, e deu início a uma operação conjunta com o FBI, para analisar e investigar a profundidade da operação do Hezbollah na Tríplice Fronteira. É por isso que eu estou alertando aqui que realmente as tensões no continente da América do Sul realmente estão muito altas, viu, Adriana? Sim, sim. Bom, próxima questão. Paula Camacho, vamos mudar de assunto? Ivan, bom dia. Vamos mudar um pouco de continente. E Israel decidiu rebaixar as relações diplomáticas com o Brasil após o governo Lula não aprovar nomeação de um novo embaixador israelense lá em Brasília. A decisão foi ontem, né, segunda-feira, dia 25. Você pode contar para a nossa audiência quais são as consequências políticas e econômicas para o Brasil após essa decisão? Bom dia, Paula. Olha só, então, realmente, na noite dessa segunda-feira, após o Brasil não entregar as credenciais, não é, do novo embaixador de Israel no Brasil, Israel não teve outra opção a não ser rebaixar os laços diplomáticos com o Brasil. O governo brasileiro não teve a coragem de expulsar o embaixador israelense, que eles não gostavam muito dele, digamos assim, e esperou, então, quando acontecesse essa troca, para não entregar as credenciais, justamente para ter a narrativa, não, nós não expulsamos o embaixador de Israel e simplesmente não credenciamos o novo embaixador. Traduzindo em linguagem diplomática, Paula, para a nossa audiência, as relações diplomáticas entre Brasil e Israel nunca estiveram tão deterioradas, tão baixas como estão agora. Os laços são os mínimos entre Brasil e Israel do ponto de vista diplomático. Agora, quando você pega a questão dos Estados Unidos também, em poucos meses o governo conseguiu trazer a relação diplomática do Brasil com os Estados Unidos também para o seu nível mais baixo da história. Não é coincidência. E a gente sabe que existe um alinhamento muito forte entre o governo de Israel, do Benjamin Netanyahu, e do presidente americano Donald Trump. E aí a gente entra no campo das consequências. Não pensem que toda essa operação, a gente trocou de continente, Paula, mas o assunto ele insiste em voltar. Não pensem que toda essa operação que a gente está vendo na América do Sul não tem o interesse de Israel. Isso porque esses grupos terroristas, narcoterroristas, são considerados aliados do Hezbollah e do regime iraniano, que de consequência são rivais, né, são inimigos, querem ver a destruição do Estado de Israel. Então, o governo israelense, a Mossad, a agência de inteligência, ela olha com muita atenção tudo isso que está acontecendo na América do Sul, neste momento em que as relações do Brasil e de Israel realmente atingem esse ponto mais baixo. Sem falar que não podemos excluir a possibilidade, ainda remota, mas tanta coisa acontecendo, né, de que até mesmo Israel coloque alguns embargos em produtos brasileiros, tarifas, como foi o caso americano, ou até mesmo deixe de vender aí produtos de alta tecnologia que o Brasil importa de Israel. Adriana, eu devolvo para você. Bom, quer dizer, a gente tem que seguir de olho por aí, né? Muito triste esse posicionamento do nosso governo contra Israel e dificultar as nossas relações de um país irmão, um país amigo, tantos israelenses no Brasil, enfim, né? Um país que já sofreu tantos ataques, que vem tentando se defender. A gente continua acompanhando o conflito Estados Unidos e Venezuela também. Um grande beijo carinhoso para você, Ivan. Boa terça. Qualquer novidade, por favor, chame a gente aqui. Prioridade sua. Muito obrigado, Adriano. E olha só, para casar aqui, eu preciso casar com um membro da família real. Vamos ver se eu levo essa... Se esforça aí. Vou dar meu Precisamos jeito. participar de um festão desse.
O plebeu aqui, se casar aqui, vai convidar toda a equipe da Oeste, pode deixar. Você Um merece. abraço, até mais. Você merece. Até, um beijão, 10h17, vamos entrar no assunto. A CPMI do INSS começou hoje, por volta das 9h30 da manhã, e recebe agora o plano de trabalho do relator, deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil. Os parlamentares já elegeram o deputado pelo PSB do Maranhão, Duarte Júnior, como vice-presidente da comissão. A eleição de Duarte aconteceu com o apoio da oposição no Congresso, apesar de o deputado ser um membro da base governista. Segundo parlamentares da oposição, a decisão de apoiar a candidatura estado maranhense foi tomada minutos antes desta reunião da terça-feira, ainda hoje, e foi possível após um recuo do deputado petista Paulo Pimenta em se lançar para a função. A gente tem um trecho ao vivo da comissão, está acontecendo nesse momento em Brasília, no Senado. A gente dá uma olhadinha nessa movimentação, qualquer diferença de comportamento que tenha por lá, qualquer novidade que aconteça, a gente sobe o som para acompanhar um trecho do que está sendo discutido. Mas, enfim, estamos de olho, é um dia importante, né? Uma comissão bastante significativa, que precisa esclarecer muitos pontos, que tem aí misturado senadores e deputados. Juliana Moreira Leite, qual sua expectativa? A comissão ainda deve votar 35 requerimentos hoje, tem toda aquela parte, né, burocrática, mas fato é, queremos saber, vai acabar em pizza, vai esclarecer, trazer à tona culpados, terminar em prisões, devolver o dinheiro para os aposentados roubados, e do bolso de quem que vai sair, né? São muitas questões em aberto, né? Bom, do bolso de quem a gente já sabe, né? Será nosso, porque todo rombo que esse desgoverno faz, ele arruma uma maneira de fazer mais um imposto. Essa CPMI é muito importante. Eu acho que esse foi o roubo mais absurdo e descarado que a gente já viu, porque nós estamos falando de pessoas que necessitam desse dinheiro, desse desconto que foi, né? Nós estamos falando de aposentados, de contribuintes, e a gente sabe, quem tem pai, quem tem mãe, que a idade vai chegando, os remédios vão aumentando. Então, esse roubo foi uma coisa muito descarada. O fato de eles terem escolhido para a vice-presidência da CPMI o Duarte Júnior, eu fico assim, né? Porque ele tem uma falta de identidade política clara, né? A gente tem que ver o que vai ser. Mas eu estava vendo hoje de manhã, todo mundo estava muito feliz, e eu também, né, na escolha do Mendonça para ser o relator, né, das investigações, mas aí eu fiquei pensando, eu falei, veja bem, nós estamos, eu estou feliz com o pé atrás. Depois eu até queria ouvir o doutor André Marcília, o que ele pensa, porque alguém falou assim, o André hoje fez uma análise ótima, eu ainda não tive chance de ver, então ele fala aqui publicamente para a gente qual é a opinião dele. Mas eu fiquei pensando assim, todo mundo aliviado, nossa, o Mendonça foi sorteado, né, para ser para relatar as investigações, né, das fraudes do INSS. Mas, na verdade, a gente deveria ter confiança em todos os ministros, entende? A gente não deveria ter favoritismo. A gente, como brasileiro, como cidadão, a gente devia poder olhar para uma CPMI e o presidente, o vice-presidente, e pensar, nossa, o trabalho vai ser feito corretamente. Eu não sei, estou com o pé atrás, acho maravilhoso, mas já vi aqui que estão tentando tirar a sardinha lá do irmão do presidente Lula e não investigar ele, né, das relações dele, enfim, mas é um bom começo. Finalmente, hoje, a gente, pelo menos, essa CPMI foi instaurada, né? Sim, e a gente vai acompanhar. Doutor Marcília, já que a Ju te citou, a bancada do governo Lula na CPMI do INSS vai tentar impedir a convocação de José Ferreira da Silva, irmão mais velho de Lula, usando como argumento de que membros da diretoria de sindicatos suspeitos de fraudes nos descontos de benefícios não estão no foco da investigação. Por que não estariam? Conhecido como Frei Chico, que não é Frei, o irmão de Lula, é vice-presidente do Sindinap, uma das entidades mais beneficiadas com a fraude.
Essa história é tão esquisita, né? Que ele não é Frei, precisa ver se ele é Chico, pelo menos. Porque a coisa não está fácil para ele ou para o governo, que fica tentando esconder, ocultar essas pessoas. Olha, eu vejo a CPMI, né, ou CPI, de uma forma geral, sempre com bons olhos, se a presidência ou o comando é da oposição, e nesse caso é. E por que eu vejo com bons olhos? Porque uma CPMI não serve apenas para dar resultado. Alguém foi preso. Até porque, enfim, as pessoas que são presas nesse país, a gente viu na Lava Jato, depois eles voltam tudo atrás, devolvem até o dinheiro. Então isso também não é nenhuma garantia. A CPMI, ela tem a função, e a boa função, de revelar, visibilizar aquilo que as investigações, por exemplo, da Polícia Federal não estão fazendo. Então a Polícia Federal, 2 semanas depois do início das investigações, chegou a dizer que o Frei Chico não seria investigado. Agora, primeiro dia já querem trazer o Frei Chico, ou seja, isso mostra como a CPMI tem um poder de visibilizar os ilícitos ou os problemas, ou enfim, toda essa parafernália que nós temos nesse caso, tem como expor isso muito mais do que até mesmo as investigações da Polícia Federal. Agora, do ponto de vista judicial, eu acho que ontem houve também uma questão interessante com a distribuição do caso para o André Mendonça. Sim. Né? Então, quando o André Mendonça recebe ou passa a enfim, estar com os casos referentes ao INSS, né, que estavam com o Toffoli, isso é, para mim, um sinal de que o STF, que é esse consórcio, a gente vive dizendo, consórcio estatal, STF e governo, eu entendo isso como um sinal de que eles largaram, o STF largou a mão do governo. E não largou a mão porque eles deixaram de ser esquerda, não largou a mão porque eles acreditam que o governo não faz um bom trabalho, não se trata disso. Largou a mão porque eles perceberam que o governo Lula não vai vingar, o governo Lula não vai se reeleger. E na hora que você percebe isso, STF precisa buscar novos aliados. E é isso que o STF, entendo eu, vai passar a fazer daqui para frente. Essa história de que o André Mendonça foi sorteado e voltou a funcionar o sorteio do STF, eu confesso que isso não me convence muito. Acredito que, mesmo que ele tivesse sido sorteado, vamos buscar ali um pouco mais para trás essa história toda, acho que o Toffoli não largaria a mão, a PGR não faria o pedido para que o Toffoli deixasse de ficar com todos os casos, o Toffoli não abriria a mão de ficar com todos os casos que estavam a respeito do INSS, e até mesmo acredito que alguém ali inventaria um jeito de tirar esses processos do Mendonça e ficar com um ministro mais ideológico à esquerda dentro da corte. Então, quando eles permitem que o Mendonça pegue esses casos, a sinalização para mim é: largamos a mão do governo, porque esse governo é uma barca furada e vai sangrar. Então, é disso que se trata daqui para frente. A oposição com a CPMI no parlamento e dentro do STF o Mendonça tratando desses casos sem uma ideologia de esquerda. Isso é um percurso, né, daqui para frente importante, porque significa que o Lula não é mais um queridinho, um aliado ou uma espécie de puxadinho do STF na visão dos ministros. A gente tinha separado para falar já sobre essa participação de Mendonça apurando fraudes no INSS. Marina, se quiser adiantar também, afinal de contas já trouxemos à tona, mas ainda sobre a instalação a partir de hoje da CPMI e de Frei Chico. Na segunda-feira ontem, o senador Marcos Rogério também protocolou um pedido de convocação de Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, para explicar por que Frei Chico e o sindicato, do qual ele é vice-presidente, não estariam sendo investigados. Aqui no chat o pessoal fala: por que não vazam áudios, mensagens do Frei Chico, hein? Por que será, né? Talvez porque tem algum grau de parentesco. Ele é alguma coisa do Lula, né? Se eu não me engano. Não é irmão, alguma coisa? só irmão, isso. É, só irmão. Um irmão. Bom, distante. eu concordo aqui com a análise feita pelo Marcília. Eu vejo que isso aí que estava fadado a acabar em pizza, essa CPMI, depois de conseguirem perder ali, né? O governo conseguiu perder a presidência e a relatoria. Foi um grande banho de água fria e essa pizza vai dar uma baita indigestão no governo Lula e também em todo mundo que está ali. Porque a grande verdade é que estava tudo já encaminhado para não dar em nada, né? Os processos terem ficado no STF
com o Toffoli, ele estava engavetado. Então, tem vários relatos aí que a própria Polícia Federal, o Ministério Público, tinham praticamente paralisado as investigações, porque o Toffoli engavetou ali, tinha um receio de que, se fosse passar para instâncias superiores, tudo aquilo, processo feito seria anulado. A gente sabe também que o próprio Andrei Rodrigues, mal começaram as investigações, e numa entrevista ele já saiu correndo para dizer que o Frei Chico não estava sendo investigado. Então a gente sabe que tinha uma operação abafa aí muito forte, né? Inclusive pela própria mídia, tanto que quando houve a perda, principalmente da relatoria ali para a oposição, a gente viu ali o pessoal da mídia, nossa, o governo jamais poderia ter permitido que isso acontecesse. Então, gente, esse desespero generalizado é um ótimo sinal, eu diria, para a oposição, né? Porque também é isso. Como é que aconteceu, por exemplo, o Mensalão? O Mensalão começou ali com uma CPI simples e acabou onde acabou, né? Mostrando como que o governo Lula estava completamente dentro daquilo ali, né? Os pagamentos todos de propina, né? O dinheiro na cueca e todo aquele resto. Mas tudo começou numa CPI. E agora é a mesma coisa. E vamos combinar que o governo Lula está até as tampas envolvido nisso tudo. Não é à toa que a oposição não queria que acontecesse de jeito nenhum. Vamos lembrar que PT, PDT, todo mundo ali envolvido não queria que acontecesse. Então, e agora eles continuam dizendo, inclusive, que vão barrar, né? Então, o governo, né, a base da esquerda tem dito que dos 31 cadeiras ali, e o relator ele acaba não votando, eles teriam a maior parte dos votos. Então, eles estão se apegando a isso e, gente, começaram a soltar emendas como nunca para tentar fazer a operação abafa. Agora, de qualquer maneira, muitas coisas podem sair daí. E dado que, da maneira como estava, né, tudo dentro do STF, com o Toffoli segurando, a Polícia Federal sem querer agir, o Ministério Público meio que com as mãos atadas, é muito importante, porque isso aí vai fazer com que o processo vá para frente. Há problemas? É claro, né? Eles podem judicializar, por exemplo, essas participações para que pessoas não sejam ouvidas. Então, a gente sabe que muita água ainda vai rolar. Mas foi uma grande vitória, sim, da oposição. Ah, que bom, menos mal. Aqui no chat, pessoal, lembrando, e é sempre bom reforçar, assim, a sacanagem, porque não tem outra palavra, mau caratismo de tipo de roubo, de fraudes, com idosos, pessoas que têm dificuldades de acessar ali aplicativos, de entender direitinho os olerites, os pagamentos, também pessoas doentes, aposentadas, pensionistas, precisando desse dinheiro, sendo ali sugadas. E a gente acompanhava aqui imagens, podemos até dividir tela de novo do ao vivo lá do Senado. Quem fala nesse momento é justamente o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. Ele mesmo já falou que essa fraude começou lá na década de 1990. A investigação da CPMI vai pegar a partir de 2015. Mas é claro, lembra aquele gráfico que a Marina já mostrou aqui pra gente? Quando começa o governo Lula, a explosão que dá no aumento de idosos, né, de pensionistas fraudados nesse tipo de assalto que fizeram com os pensionistas do INSS? Bom, a gente tem aqui uma sonora bastante curtinha e objetiva, justamente aí do deputado Alfredo Gaspar, falando sobre essa corrupção, quando ela teria começado, quem seriam responsáveis. Vamos acompanhar. Eu só discordo quando você fala que começaram no governo Bolsonaro. Essas fraudes, elas começaram desde o momento que houve os acordos de cooperação técnica e a ausência de mecanismos de integridade para descontos previdenciários. Mas em que ano foi feito isso? Olha, isso começou a partir de 1994, esses acordos de cooperação técnica. Mas nós não temos como voltar esse tempo por conta de dois fatores. Primeiro fator é que temos a prescrição. Para que vamos gastar tempo e dinheiro investigando o que não vai ter nenhuma punição? E o outro fator é que o montante de dados e o montante da investigação não nos cabe tão lá atrás. Então, pela prescrição,
estabeleci num plano de trabalho uma investigação a partir de 2015, governo Lula II, onde os prazos prescricionais médios ainda não atingiram essa apuração. Fica bem claro esse salto a partir do governo Lula e à época de Bolsonaro também o alerta que o ex-presidente chegou a fazer em reuniões sobre essas possíveis brechas para fraudes. Aqui no chat a Mia fala, vão arder no inferno, mas é preciso fazer justiça aqui na terra também pelos nossos meios. Paula Camacho, para você também comentar com a gente aí a necessidade de sim, de Frei Chico ser convocado para responder aí sobre as suspeitas que pesam contra ele, irmão de Lula. Não só o Frei Chico, como o Andrei, o chefe da Polícia Federal também será convocado, assim como Henrique Lewandowski. Ele também está ali uma possível pessoa da lista a ser convocada, porque o advogado Henrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele é o advogado de duas associações, 2 institutos ali que juntos movimentaram aproximadamente 730 milhões de reais. Eu fico me perguntando qual tipo de negócio tão fabuloso esse que consegue movimentar uma cifra tão grande assim de dinheiro. Então, essa CPMI vai ser muito boa para vir a público assim, por que essas pessoas estão envolvidas? Por que o filho do ministro da Justiça, justamente ele, é advogado de 2 dessas entidades envolvidas? O povo quer saber. Opa, rápido intervalo então, a gente volta já já. Há 5 anos, a Revista Oeste nasceu com um propósito: romper o silêncio, enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade. Custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo. É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado, livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso ao jornalismo de excelência. Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. De
Volta por aqui, o Ministério Público de São Paulo pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, esclareça a decisão que suspendeu o processo sobre dados solicitados por investigadores ao COAF, órgão que controla atividades financeiras sem autorização da Justiça. A medida tem prejudicado, Marina Helena, investigações e ações penais em andamento contra facções criminosas, veja isso, gerando risco de paralisação de medidas cautelares como prisões e bloqueios de bens. Ai, meu Deus do céu, nosso judiciário quase não dá trabalho em segurança jurídica nenhuma, né? Isso aí é um grande imbróglio. Primeiro que tem entendimentos diferentes entre a primeira e a segunda turma. Uma turma acha que sim, né, para facilitar as investigações, se no decorrer do processo for necessário, o Ministério Público e a Polícia Federal podem pedir acesso a dados do COAF. Quais são esses dados? Os dados sobre as operações, sobre as transações financeiras. Então, imagina, você está fiscalizando ali um cartel de drogas ou alguma coisa importante, é muito difícil você descobrir qualquer coisa se você não seguir o fluxo do dinheiro. Aliás, né, boa parte ali da Lava Jato e tudo que foi encontrado teve esse suporte, né, de poder saber para onde o dinheiro estava indo. Então, e ali tem um entendimento diferente. Uma turma acredita que tudo bem, o Ministério Público e a Polícia Federal podem requerer, e a outra turma diz que não, que vai precisar de uma decisão judicial. Então, agora, a gente teve aí o Alexandre de Moraes dizendo, olha, não está claro, né? Então, enquanto isso, vamos suspender até ter uma decisão. E o Gilmar Mendes já se posicionou do lado de que não pode. Então, para investigar operações financeiras, esses dados são super sigilosos. É engraçado, né? Que dado de traficante, de quem rouba, de assassino, de corrupto, esses são super sigilosos. Agora, quando é para atacar todo mundo da direita, político da direita, influenciador, aí é rapidinho, né? Desbloqueia a conta, investiga tudo, os Pix do Bolsonaro, quem que deu, para onde foi, o que é, filha também, né? Quebra de sigilo ali. Então, a gente aí não tem dó nem piedade. Agora, quando a gente está falando de tráfico de drogas, né? Desses crimes, né? Que a população quer saber, né? Para onde está indo o dinheiro, que nem agora, né? Pô, o roubo dos velhinhos do INSS. Então, quando tem esse interesse, aí não. Aí vai precisar passar pelo judiciário. Então, a gente vê isso aí. Infelizmente, hoje a gente tem dentro do STF um poder que causa insegurança jurídica. Você vê, são duas turmas com entendimentos completamente diferentes. Enquanto isso, o que está acontecendo? Está travado. Então, o Ministério Público e a Polícia Federal, na prática, é isso. Eles estão investigando ali uma grande organização para onde não pode mais fazer o famoso follow the money. Não podem. Então, com as mãos atadas, esperando agora uma ordem judicial para poder obter esses dados. Num assunto sério e grave como esse, em 48 horas para Moraes responder sobre esse absurdo. Juliana Moreira Leite, não ajuda e atrapalha? Cada decisão que atrasa uma investigação com relação à facção criminosa pode acabar na ponta da linha, por exemplo, causando uma morte, algo assim? Não, me causa um desespero enorme. E eu, enfim, a Marina é mais diplomática do que eu fico pensando o que eles estão protegendo. Você imagina, você literalmente, porque se a gente está, né, investigando a polícia, uma facção criminosa, está investigando corrupto, a primeira coisa que precisa ver é o dinheiro. Eles estão, né, dificultando o trabalho da polícia. Aí você pergunta, por que essa turma está dificultando algo tão sério? Entende? Eu tenho a resposta, não vou falar aqui porque eu não quero ser presa, mas assim, juro, quando eu vi o Gilmar Mendes falando, eu falei, ô senhor, quem que você está protegendo com essa medida? Porque não é nós, não é o Brasil, é toda essa turma que faz maracutaia. É uma loucura. Cara, isso... Bom, eu vou falar o que a Marina sempre fala, mas eu acho que nós somos um narco-estado. É apenas isso.
Depois do pedido do MP, a Juliana citou aí, o ministro Gilmar Mendes também interferiu no tema, decidiu que a Polícia Federal e o Ministério Público não podem requisitar dados diretamente ao COAF sem prévia autorização judicial. Para esse caso, tem todo um trâmite que pode demorar, sabe-se lá quanto tempo. E é por isso que uma turma tem um entendimento, outra turma tem outro entendimento, porque não é jurídico, é nesse lugar que a gente está, é político. Então, claro, cada um tem o seu interesse ali, cada interesse tem um viés, um destinatário, né, uma causa, e é por isso que a gente não consegue ter uma segurança jurídica nesse país, porque não é jurídico. A segurança é impossível se for política. A política é justamente o terreno da insegurança, do debate, da discussão. O jurídico é o terreno da estabilidade, da conformação, de baixar poeira, só que não é jurídico. Nós temos um STF político e apenas político. Nós temos um Estado político, e essa decisão, ela tem por trás, ou enfim, aliás, é curioso, né, Moraes tenta esclarecer, o Moraes quer esclarecer, o Moraes passa a vida inteira dele tentando esclarecer as próprias decisões, é incrível. Se tem que esclarecer a própria decisão, é porque não devia ter dado a decisão, né? Precisa pensar melhor também, precisa jogar no chat GPT e colocar embaixo, melhore meu texto, né? E corrija gramaticalmente também antes de dar as suas decisões. Agora, por trás disso tudo, o que o STF quer é concentrar todas essas investigações nas suas mãos, é permitir que tudo saia e passe por eles a todo momento. É disso que se trata e eu creio que é nisso que eles vão chegar. Os donos do mundo. Não é verdade. Eles querem controlar o COAF agora, eles querem controlar tudo, né? Aí a questão é por quê, né? Aí eu acho tão engraçado, para investigar dinheiro, lavagem de dinheiro, traficante, a gente precisa de ordem judicial. Agora, para tirar post da oposição, qualquer coisa que ofenda, é sem ordem, sem nada. Eles querem ter o poder na mão. É tudo muito estranho. E sabe que eu vi recentemente uma declaração de Moraes naquele evento com os influencers? Aquele que imita, que é o advogado dele, faz uma pergunta nitidamente combinada para ele poder responder ao tema. Por que a CPI do INSS foi rápida e o caso, ou melhor, mais devagar que o caso do julgamento de Bolsonaro? Aí ele responde e em determinado momento ele fala, eu não sou relator de tudo, gostaria de ser. E dá risada. Ele dá risada. Inacreditável. E não é verdade, porque ele é relator de tudo. Pois é, como a gente vê aí. Aliás, eu fiquei espantado esses dias, teve uma notícia que mostra bem isso. 99% dos mandados de prisão que estão no STF estão na mão do Moraes. 99%. E aí eu fiquei espantado. Não é o dono do Brasil. Eu não fiquei espantado com os 99%. Eu fiquei espantado. Pô, tem 1% que não está com ele? Que absurdo. Quem será esse sortudo? Quem mais genial, né, inteligente para decidir o futuro de tudo no Brasil, não é, Paulo? E eu achei ótimo. Vou contratar alguém também para ficar aqui fazendo perguntas que me favoreçam. Assim eu fico respondendo. Contrata também uma equipe de influencers para melhorar a sua imagem, né? Que nem eles, assim. Só que não com o seu dinheiro, né? Porque eles também fizeram sem ser com o dinheiro deles, né? Claro. Foi com o seu dinheiro. Com o meu dinheiro duas vezes, porque o STF e a OAB, que foram os dois que bancaram esse evento. E a gente, que tem bastante conhecimento, acompanha de perto, acompanha a Revista Oeste, tem acesso a verdades, aos fatos, tem um olhar para distinguir, mas se for ver aí pesquisas que vêm saindo, imagem de Supremo melhorando, governo Lula subindo em pesquisas, a gente não confia muito, né, nos resultados, nas pesquisas, muitas vezes, quem sabe, podem ser manipuladas, mas enfim, né, é bom ficar atento e não subestimar. É difícil acreditar que tanta grana gasta, né, em propaganda não surta nenhum efeito, porque essa que é a grande realidade. O que está acontecendo é que a gente está tendo muito dinheiro sendo jogado, né, tanto na mídia tradicional, quanto a gente vê agora nas redes sociais também, vê influenciadores. Então, é um trabalho ali realmente... E, por outro lado, mais ainda para pressionar via emendas, via tudo que a gente está vendo, para pressionar também a regulação, né? Que a gente falou ontem, que é o projeto que o Lula está mandando, vai ter agência reguladora, que vai definir tudo que vai cair de conteúdo. Então, eles vão poder patrocinar, colocar dinheiro para a notícia que ele quer que chegue até você, e em compensação, a oposição, que tinha as redes sociais, que tinha pessoa ali fazendo, muitos dos conteúdos serão bloqueados. E eu já senti uma mudança significativa no alcance nas redes. Por quê? Porque, só para lembrar, a decisão do STF passa a valer agora a partir de 1º de setembro. Então, mudou, eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas para mim já teve uma mudança muito forte nos algoritmos, né? Nas minhas publicações, muito
muita coisa agora já sendo banida. Então, porque eu estou vendo que as Big Techs com medo de serem multadas já estão, né, se antecipando um pouco, quem sabe. Perigo total. Sim. Mas a esquerda sentiu um pouquinho também. Você deve ter visto também o post da Manuela Dávila. Foi derrubado porque ela associou o Bolsonaro a algo que não era dele, alguma coisa assim. Era uma clara fake news. Sim. E foi derrubado. Também. De esquerda. Então, lembra que a gente estava comentando naquela época que eles só iam se preocupar quando chegassem neles? Eu acho que está chegando. Marcília, já passo para você. Ju ia dizendo o quê? Não, amém, mas isso é raro, né? Teve outro, você viu? Um colunista da UOL que teve a conta banida. Ah, li Eu também. comecei... aconteceu essa semana, mas isso é raro, porque eu já fiz até um teste. Há um tempo atrás, tinha um menino que fez uma música chamando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de garota do job, mas a palavra de baixo calão, que eu não vou falar aqui. E a música era ele o tempo inteiro chamando a Michele Bolsonaro de garota do job, usando a palavra que é xingamento. E aí eu relatei. E falo aqui que eu não relato nada, porque como eu acredito na democracia, eu acho que as pessoas podem falar o que quiser. Mas eu fiz um teste, relatei algumas vezes e recebi assim, não vimos nada errado com esse post. Agora eu fico imaginando se fosse eu que fosse para a internet e cantasse uma música chamando a Janja de PU. Eu acho que o Alexandre de Moraes mandava a polícia na hora na minha casa. Então tem 2 pesos e 2 medidas, mas para o pessoal de direita a gente é muito mais silenciado. Não tem... Bom, a gente viu, tem ordens diretas lá do Xandão e de todo mundo para calar, para desmonetizar, né? Isso não acontece muito com o pessoal da esquerda, não. Às vezes, doutor Marcília, eu sou desconfiada. Até são utilizados um ou outros casos para dar uma disfarçada ali na perseguição mais clara contra a oposição. Não, com certeza. Às vezes a esquerda, enfim, tem um ou outro post derrubado, mas o curioso é qual é a dinâmica que acontece depois que isso ocorre. Então a esquerda vai lá, se junta rapidamente, em 3 dias volta. A direita, quando alguém de direita tem o seu perfil derrubado, passa anos com o perfil derrubado, ninguém ouve, ninguém liga, porque esse é o problema. No Brasil, a gente precisa entender, quem é de esquerda é visto como uma pessoa normal, quem é de direita é uma pessoa ideológica, é uma pessoa criminosa, é uma pessoa que tem uma visão maluca de mundo, é um extremista. Então, construiu-se culturalmente essa visão. Claro que o judiciário responde a isso, que as plataformas respondem também dessa maneira a essa visão cultural que precisa ser derrubada. Isso sim precisa ser derrubado urgentemente. Agora, rapidamente sobre essa questão de pesquisas. Pesquisa é o seguinte, hein? Pesquisa, a gente sabe que você torturar o número, ele te entrega. Se você fizer uma pesquisa dizendo você prefere comer jiló ou passar fome, o cara vai responder, prefiro comer jiló, e aí tá lá, 85% das pessoas preferem comer jiló. Você não sabe o que tem por trás da pergunta. Então, assim, o governo Lula tá tendo êxito, agora começam essas pesquisas a surgirem. As vésperas agora também do julgamento do Bolsonaro, surgem algumas pesquisas dizendo cresce a confiança das pessoas de que Bolsonaro deu um golpe, enfim, isso é programado, isso é absolutamente programático, e isso não significa que as pessoas estão pensando assim, sim, que a pergunta foi feita de tal maneira que a resposta que se esperava é essa. Então, pesquisa é um troço que a gente precisa entender como foi feita a pergunta e não se ater a qual é a resposta. Região, né? Também. A amostragem ali da população, mas muito importante esse ponto que a Marina trouxe de uma população, uma parte que tem menos acesso a conteúdos como da Revista Oeste, sim, que ainda assistem, né, a velha imprensa, e como são manipulados com maior facilidade, infelizmente. Por isso a importância de dar o like aqui, compartilhar o nosso conteúdo para mais gente abrir o olho, acordar para a realidade. Vamos nessa, tem declaração de Gilmar Mendes a seguir, passo para Paula Camacho. O ministro Gilmar Mendes saiu em defesa do colega Alexandre de Moraes e disse que não há justificativa para a aplicação da Lei Magnitsky contra integrantes da corte. Acompanhe. Quando você vê que não tem domínio sobre determinado bem, ou pode ficar sem esse bem ou serviço. Há pouco eu estava lendo uma matéria em que se dizia que um procurador do TPI, do Tribunal Penal Internacional, agora já não se comunica mais com seus colegas porque a Microsoft não lhe presta mais serviço em função da pena da Magnitsky. Então vejam, senhores, como isso é extremamente grave e como nós devemos
priorizar. E nós, no Supremo, temos consciência disso. Pois é, o Gilmar Mendes ali fazendo praticamente uma defesa de si mesmo. Ele, ao defender Alexandre de Moraes, ele está defendendo a si mesmo, porque o Gilmar Mendes, como todo mundo sabe, ele tem posses, ele é dono de universidades, a esposa dele é dona de um dos maiores escritórios de advocacia de Brasília, ele tem diversas posses em Portugal. Então, se aplicada a lei Magnitsky nele, ele é capaz de perder grande parte do seu patrimônio, e isso é muito perigoso. Vamos ver se isso vai em frente, mas assim, a defesa a Alexandre de Moraes aparentemente fica só no discurso, porque o que vimos nas mensagens que foram vazadas semana passada, há uma certa interlocução entre o Gilmar Mendes e o Bolsonaro. O que eles têm para conversar ali? Lembrando que acabar com o processo de Bolsonaro era requisito de Donald Trump para começar as negociações e acabar com todas essas sanções que ele vem impondo ao Brasil. Então, eu acho que, ao meu ver, Gilmar Mendes está defendendo a si mesmo e não Alexandre de Moraes. Marina, Gilmar afirmou ainda que o Supremo Tribunal Federal pode estudar medidas de reação caso sanções afetem cidadãos ou empresas brasileiras. Ele citou como exemplo a União Europeia, que discute leis anti-embargos para neutralizar efeitos de medidas unilaterais de outros países. Quer ver o caos mesmo, né? Essa turma é impressionante, o quanto pior, melhor, né? Só se for assim. Eu não sei se eu compro muito bem esse discurso aí do Gilmar, não. Eu acho que ali ele foi perguntado sobre isso. Imagina, o que ele vai dizer? Ah, não, realmente, Xandão violou os direitos humanos, né? Ele vai dizer isso. Realmente, olha, o Xandão tá fora de si, merece sofrer impeachment. Seria ótimo. Porque, né, ele tem o sangue do Clesão nas mãos, ele passou de todos... de qualquer tipo de bom senso, não dá mais para aceitar isso, ele não pode, ele jamais vai poder dizer isso. Então, no fundo, tem que também tomar um pouco de cuidado, porque quando interrogados a respeito, eles vão ali dar uma certa protegida. Não sei até que ponto que ele está tão comprado assim com a ideia de defender Alexandre de Moraes. Por quê? Porque faz 2 semanas, bom, a gente já viu ali que desde que veio a Magnitsky de fato, né, o Gilmar foi um dos casos ali que reclamou junto com o Barroso de saber das decisões do Alexandre de Moraes quando já estavam no sistema. Então, teve isso aí. Teve também muita gente falando que os bancos, né, foram procurar o Zanin, o Gilmar Mendes, porque estavam muito preocupados com a retaliação. Porque o Dino, sim, parece que está completamente comprado ali com Alexandre de Moraes e já saiu dizendo que adotaria sanções a empresas e bancos. Então, vamos ver até que ponto que vai isso aí. Se, de fato, os ministros do STF acreditarem que eles podem punir as empresas que acatarem a Magnitsky, aí o Brasil, gente, está no sal, porque é muito complicado, a gente já falou aqui, bancos correm os riscos, assim, correm riscos gravíssimos de ter o mercado internacional totalmente fechado, a gente sabe que os riscos para as empresas é muito grande, o próprio Gilmar explicou, ele falou, olha, tem lá um dos sancionados, não pode mais usar a Microsoft. É isso mesmo, é disso que se trata. Então, eu acho que ele caiu a ficha. Agora, dependendo do que eles forem utilizar contra essas empresas, aí o Brasil pode estar bem lascado. Juliana Moreira Leite, resgatando aqui, Gilmar diz que não há justificativa para aplicação da lei Magnitsky contra integrantes da corte. Na opinião do senhor, seu ministro, porque na opinião de quem aplica, há e muitos motivos, inclusive aqui no Brasil já circula um dossiê que ele poderia ler, né? Assim, não tem nem como levar a sério, né? Porque a lei Magnitsky, ela não é um capricho imperialista como os jornais, essa turma de lacradores tentam falar, né? Ela é um mecanismo de responsabilização individual por corrupção de violações de direitos básicos, que é o que a gente tem visto aqui. Entende? Tanto que as pessoas que geralmente estão nessa lei são terroristas, ditadores. Então, assim, e ela não atinge o Estado, né? Ela atinge indivíduos, né? E ele... Eu não vou dizer que ele não sabe o que fala, né? Eu acho que ele está tentando proteger o dele. Mas é muito sério isso.
Com certeza. Ô, Marcília, pode ser então que ministros estejam estudando leis anti-embargos, agora arrepiou até o último fio de cabelo aqui. Olha, isso não existe, não é possível. Vamos pegar essa decisão do Dino, né, que ele disse, eu não sou tão poderoso assim para derrubar o mercado. Né? Ele não é poderoso, não é questão de poder, é questão de irresponsabilidade. Ele trouxe aí um baita de um prejuízo. Aliás, curiosamente, as mesmas pessoas que estão dizendo, não, o prejuízo não importa, o importante é a soberania, eram as que diziam lá, quando a Lava Jato atingiu empresas, que as sanções não poderiam ser dadas porque as empresas precisavam ser poupadas, iam quebrar. Olha como, em geral, os nossos juristas prerrogativistas que diziam isso e agora estão defendendo intervenção federal nos bancos. Olha onde que a coisa chega. Bom, dito isso, é impossível, completamente impossível, uma lei estrangeira, a decisão do Dino atingir uma lei estrangeira. Por quê? O Dino diz naquela decisão, só para ilustrar, o seguinte, uma lei estrangeira não pode ser aplicada no Brasil. Dino e meus queridos ministros do STF, a Magnitsky não é uma lei estrangeira aplicada no Brasil, ela é uma lei estrangeira aplicada nos Estados Unidos, com efeitos aqui no Brasil. Então, isso é o grande ponto. O Dino não tem como atingir a Magnitsky, o Moraes não tem como atingir a Magnitsky, nenhum deles tem como atingir a Magnitsky, porque ela é aplicada lá fora, e os efeitos são sentidos aqui. Então, eles não têm o que fazer. Eles podem, claro, porque sempre podem, chegar e falar assim, não existe lei nenhuma, eu não tenho aqui nenhum motivo, mas eu quero punir o banco tal. Eles podem, porque sempre podem inventar uma punição, como fizeram com a Starlink na época do X, que não tinha nada a ver com a história. Mas, mesmo assim, se os bancos optarem por seguirem o STF e não seguirem a Magnitsky, eles quebram. Então é uma questão de sobrevivência. Não tem como escolher entre pular num lago e se afogar e sair do lago e enfrentar a vida. Você vai ter que, óbvio, optar pela sua sobrevivência. E optar pela sobrevivência é cumprir a Magnitsky. Ainda sobre Gilmar Mendes, o ministro criticou, passo agora para Juliana Moreira, o que chamou de dependência tecnológica externa. O magistrado também defendeu, veja só, uma soberania digital, abro aspas aqui para Gilmar Mendes, a concentração desses serviços nas mãos de 4 Big Techs configura uma dependência tecnológica que transcende questões econômicas, criando riscos à segurança nacional através da exposição de dados estratégicos a jurisdições estrangeiras, Juliana, e algoritmos opacos. Eu não sei o que fazer com esse senhor, ele não entende? Vamos lá, algum de nós aqui, assim, sem falar nada, amo o Brasil, mas nós não somos um país que investe em tecnologia, investe em educação boa. Então, assim, algum de nós aqui inventamos o Google? Algum de nós aqui inventamos o WhatsApp? Algum de nós, todas essas companhias, essas Big Techs, que a gente faz o uso, o mundo inteiro faz, foram inventados nos Estados Unidos. É por isso que eles têm. Agora, os Estados Unidos é um país que investe em muita educação. O Facebook, que começou tudo, foi inventado em Harvard, né? Se a gente tivesse faculdade que, em vez de ficar militando sobre cotas trans, cotas indígenas, estivesse investindo forte em tecnologia, talvez nós tivéssemos. A gente depende, porque não fomos nós que criamos nada disso. Eu não entendo isso. Ele quer o quê? Nós não temos nenhum Waze. Então, assim, nós não somos a China, porque se tem alguém que pode competir aí com os Estados Unidos é a China, mas nós... Então é loucura, a gente depende sim, a gente depende, porque não fomos nós não criamos nenhuma dessas, nós não criamos o X, nós não criamos o Meta, nós não criamos o Google, nós não criamos a Microsoft, nós não criamos o Tesla, nós não criamos o Meta, tudo isso foi feito pelos americanos, é apenas por isso, senhor Gilmar Mendes. Por sua vez, Marcília, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pode impor tarifas adicionais a produtos de alguns países e restringir a exportação de tecnologias avançadas e semicondutores. O alerta vem uma semana depois de uma declaração conjunta dos Estados Unidos e da União Europeia. O bloco reúne 27 países, afirmou que vai enfrentar barreiras comerciais injustificadas e garantiu que não vai aplicar taxas sobre transmissões eletrônicas nem sobre o uso de rede.
Olha, a gente precisa dizer, porque é incrível, todo dia vem uma nova invenção e essa nova invenção é sempre contra a liberdade de expressão. Não existe soberania digital. Isso é uma invenção, isso não existe. Por quê? Porque o que está por trás disso é assim, não, as plataformas para existirem aqui no Brasil elas precisam seguir certas regras. Claro, tem que seguir as regras, mas as regras já existem. Então, quando você quer impor mais regras do que as que já existem, do que as que a Constituição prega, você simplesmente quer controlar as redes sociais, você não quer regular as redes sociais e com isso controlar a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, ela não pode ser controlada, não existe soberania sobre a liberdade de expressão. Não existe, por exemplo, aqui no Brasil, nós brasileiros podemos falar mais do que os outros podem falar mais que a gente, as coisas do Brasil podem ser... Isso não existe, se existe isso já não existe a liberdade de expressão. A liberdade pressupõe que seja livre. Então, se o conceito de soberania está por cima da liberdade, é porque liberdade não há. E se a soberania estiver por cima da liberdade, nós precisamos realmente parar tudo e rever a Constituição. E não permitir que um ministro do STF simplesmente venha nos dizer como que a nossa liberdade deve ser exercida. Eles estão lá, veja, o STF, ele foi posto na Constituição não para controlar a liberdade, e sim para guardar a liberdade. Eles foram postos lá para preservar a liberdade de quem estava falando e de quem está dizendo e exercendo a liberdade, e não para conter, controlar, restringir. Não é disso que se trata. Eles perverteram a Constituição. E é por isso que essas taxas vêm. É por isso que o Trump se volta contra isso. Porque é impossível que uma plataforma, por exemplo, viva ou sobreviva num país que quer controlar a liberdade de expressão, que é o motor, que é exatamente a gasolina, vamos dizer, das plataformas da liberdade. E da liberdade. Não é à toa que é a primeira emenda dos Estados Unidos. Pois é. Mas as Big Techs, elas vieram aí para garantir essa liberdade digital, de inovação e acesso à informação, sem o filtro de governos autoritários. E eles não entenderam isso, entende? É uma loucura. Agora, com o ataque do governo brasileiro às Big Techs, a gente está sendo cada vez mais visto, mundo afora, como um lugar hostil à inovação e à capital estrangeiro, gente. E afastando investimento em tecnologia aqui. Então, assim, é um tiro no pé. Marcelo e Marina? Só um adendo, eu acho que tudo isso fica bem ilustrado na fala do Moraes no LIDE, né, naquele evento. O Moraes diz o seguinte, olha, se não fosse, não vou tentar imitar o Moraes, porque, enfim... Por favor, não faça isso. Tem muito cabelo. Eu tenho muito cabelo e muita coisa dentro também da cabeça que ele não tem. O que eu diria é o seguinte, ele disse foi o seguinte, se não fossem as redes sociais que promovem esse ódio todo, nós aqui hoje estaríamos comemorando as medidas do STF. É disso que eles se ressentem. Esse é o problema das redes para eles. Se não fossem as redes sociais, dito de outra forma o que ele disse, né? Se não fossem as redes sociais com a sua liberdade, nós hoje estaríamos batendo palma para o ministro Moraes, porque tudo estaria sob controle, nós estaríamos lavados cerebralmente e poderíamos então enxergar aquilo que só ele enxerga. As redes sociais, portanto, jogam luz naquilo que eles jogam sombras. É disso que se trata e é por isso que eles querem sobretaxar e controlar tudo. A minha dúvida é só se o Gilmar Mendes está ali advogando para a gente passar a ter a Microsoft Brás, a Apple Brás, o WhatsApp Brás, ou se ele está advogando para a gente ter a Microsoft China, a Apple China, né, a Meta China, porque é inacreditável. Ele fala, por exemplo, da questão de dados. Temos aí vários dados sigilosos que estão na mão lá dos Estados Unidos, mas a gente sabe que os Estados Unidos preza, né, para proteger tudo isso, tanto que quando Alexandre de Moraes pediu a quebra do sigilo de quem usava lá nos Estados Unidos, foi aí que começou a todas essas ordens ser vistas quanto atentado à soberania norte-americana. Agora, o próprio Gilmar Mendes já disse também que, né, todos os ministros ali do STF tinham ali uma grande admiração pela China. Então, aí a China ter acesso a esses dados, tudo bem, pela lente do ministro. Então, eu estou
preocupada, né? Porque o Gilmar Mendes, ao falar que não dá para a gente ficar na mão da Microsoft, da Apple, da Meta, o que ele quer colocar no lugar? A Microsoft Brás ou a Microsoft China? Eu ainda não consegui entender direito essa parte do ministro. E só para a gente fechar, Gilmar Mendes também deu declaração recentemente respondendo sobre a participação na troca de mensagens com Bolsonaro e Eduardo, em que Bolsonaro pediria, então, para Eduardo poupá-lo ali de algum tipo de ataque, uma postagem qualquer, e Gilmar Mendes diz que ele é considerado um ministro que circula por todos os lados, que articula muito bem conversas entre todos, e é assim que Bolsonaro também o vê. Essa foi a resposta de Gilmar Mendes. Agora, 11h08, a gente vai fazer um convite aqui para quem nos acompanha, mas ainda tem PGR, pede reforço no entorno da casa de Bolsonaro, devido à possibilidade de fuga. China, olha só, deixou de comprar soja aqui do Brasil, mas já está fechando acordo comprando dos Estados Unidos, hein? Os detalhes daqui a pouquinho por aqui. PGR Malafaia também, Silas Malafaia aí no olho do furacão, agora também foi envolvido em todos os processos. E fala em perseguição, como que é que se diz? Religiosa além da política. Perseguição religiosa, e com certeza esse aliás, é o grande ponto, porque a gente avançou, a gente piorou, né? A gente tinha um avanço sobre liberdades, e agora a gente tem também sobre liberdade religiosa, nesse caso Malafaia. Mas só um ponto rápido sobre ainda sobre o Gilmar Mendes. Ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção também nessas entrevistas que ele deu, esses eventos. Faladeiro, né? Tá faladeiro, voltou a falar, né? O Gilmar estava quieto, né? Aliás, eles podiam ficar quietos. Manter isso, de Deus, não tem uma coisa que a gente aproveite. Quer dizer, a gente aproveita porque é engraçado, é pitoresco, mas é exótico, né? Mas nada que preste realmente, do ponto de vista jurídico, sobretudo. O que me chamou a atenção foi o seguinte, ele disse assim, olha, o Mendes, eu sou um interlocutor. Ele não é um interlocutor, ele é um juiz. Eu sou interlocutor. Ele chegou a falar que o gabinete dele recebe todo mundo. Aqui ele usou essa expressão, é um pátio dos milagres. Pátio dos milagres. O que isso quer dizer? O que o Mendes quis dizer com o gabinete dele ser um pátio dos milagres? Pensa aí. E olha, você que não deixar um like aqui pra gente, o Gilmar Mendes vai te ligar para ter uma conversa super agradável. Quem mais vai ligar para nossa audiência? Barroso cantará com o Caetano no seu ouvido à noite antes de dormir. Lula. Barroso. Oi, Ju. Lula. Hã? O Lula. O Lula. O Lula. Eu vejo pelas minhas redes que toda vez que eu ponho um vídeo do Lula, as pessoas falam, eu não consigo nem ouvir a voz desse senhor. Então, se vocês não deixarem like... Ô, Ju, vai ter o Lula hoje de noite. Vai colocar o Frei Chico para cuidar da sua aposentadoria. Da sua mãe, do seu pai, dos seus avós. Que horror! Há 5 anos, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. E bem-vindo, Silvio, nosso colega, jornalista, super por dentro do assunto da CPMI, do INSS. Tudo bem? Bem-vindo, legal tê-lo como sempre. Bom dia, Adri, bom dia, Marina, Paula, por aí, Juliana, hoje aqui no telão ao meu lado. Bom dia para todos que estão aqui nos acompanhando. Eu estava acompanhando também o debate de vocês. Eu tenho certeza que você estava já ouvindo um pouquinho do que a gente dizia por aqui, né? Você viu só esse reforção aqui? A partir de agora, Juliana Moreira Leite com a gente também no reforço da apresentação de Oeste com Elas. Muito bem-vindo, uma alegria essa nossa aquisição. Mas vamos lá, CPMI do INSS, a gente já debatiu um pouquinho. Começa explicando para a gente, você que conhece tão bem essas figuras políticas, esses parlamentares todos. Teve o embate da oposição, da situação para essa formação da comissão. Afinal de contas, o que vale destacar dessas pessoas, as principais autoridades que estarão envolvidas no comando, tocando aí os procedimentos dessa comissão?
Olha só, Adri, eu estava conversando, inclusive, agora há pouco, com um dos integrantes dessa comissão, que eu confio, e eu tenho uma visão um pouco mais esperançosa do trabalho dessa CPMI. Falei até um pouquinho isso no S Sem Filtro ontem. Mas por quê? Já teve acordo, o governo saiu ganhando, colocaram um vice-presidente que é aliado do Flávio Dino lá no Maranhão, agora não querem convocar o irmão do Lula. E o que eu ouvi desde ontem até hoje de manhã, e por que eu estou explicando que estou um pouco mais esperançoso? Porque eles vão seguir uma trilha. O relator, ele tem muito claro, no pré-plano de trabalho dele, já foi aprovado um plano de trabalho, mas ele tem uma ideia de como conduzir essa CPMI, e é uma CPMI que será muito longa, ela tem 180 dias, depois esse prazo é prorrogado, ou seja, ela vai invadir o ano eleitoral, o calendário eleitoral de 2026. Ele tem um roteiro para chamar as pessoas em cada momento. Então, primeiro, é preciso quebrar sigilos, é preciso seguir o follow the money, a trilha do dinheiro surrupiado. Nós estamos falando inicialmente em 6 bilhões de reais, mas essa cifra ela é subestimada, foi muito mais. Muito mais. Então, é um assalto ao bolso do aposentado, ao bolso do pensionista. E quando a gente tem uma roubalheira deste tipo, não é muito difícil de explicar para as pessoas, porque elas viram com seus próprios olhos, no seu contra-cheque, que determinado sindicato, e alguém conhece sindicato de direita, os sindicatos são de esquerda. O irmão do Lula, num dos principais desses sindicatos bandidos. Então, vão chegar até ele, mas no tempo certo, no timing certo. Se você convoca agora o irmão do Lula, você inviabiliza ouvi-lo num momento em que a investigação terá emparedado o governo de uma forma muito mais firme, né, muito mais assertiva. O vice-presidente escolhido, por exemplo, era aquele nome possível dentro de um cenário em que o Paulo Pimenta iria ocupar essa cadeira. E nós conhecemos o Paulo Pimenta. Quem é o Paulo Pimenta, ex-ministro de Lula, que foi enviado ao Rio Grande do Sul durante a tragédia para comer churrasco, enquanto as pessoas estavam tentando salvar o que restou, ou enlutadas, porque perderam tudo, perderam familiares. Então, foi uma opção muito mais ligada à centro-esquerda. Por que centro-esquerda também avanço nesse sentido? Tem declarações do Duarte Júnior, o novo vice-presidente da comissão, mostrando que ele está negociando a sua saída do PSB. O PSB é um partido de esquerda. Migrando para esta nova superfederação, União Brasil Progressistas, PP, que falamos também já aqui neste programa, terá 20% hoje do Congresso Nacional. E vai desembarcar do governo Lula nos próximos dias. O PP já decidiu desembarcar, vai deixar o Ministério do Esporte. O União Brasil tem 3 pastas, tem o turismo, tem a pasta das comunicações e tem a integração nacional. O ministro de Integração Nacional é aliado do Davi Alcolumbre, o ministro do Turismo é o Celso Sabino, nas comunicações era aquela pasta do Juscelino Filho, ministro dos Cavalos. Pois bem, eles estão negociando só quando? Porque tem um cargo ainda impedindo esse desembarque oficial, que vai acontecer. É a presidência da Caixa Econômica, cujo o indicado é aliado do Arthur Lira, que é o presidente, ainda é o presidente oculto da Câmara dos Deputados, né? Tem lá o trambiqueiro do Hugo Mota, mas o Arthur Lira ainda dá as cartas. Isso sendo resolvido, o governo vai perder estes partidos, e esses partidos não terão mais sequer o compromisso de ajudar o governo na CPMI. Então tem um trabalho pela frente, e por isso eu sigo ainda esperançoso. Eu acho que a negociação que derrubou o Omar Aziz da presidência, e nós temos a memória de quem era o Omar Aziz na presidência dessa comissão, que trocou o relator, cujo indicado inicialmente sequer tinha apoiado a CPMI. Essa é uma CPMI que vai dar certo se também o Supremo Tribunal Federal não colocar a mão para impedir. E temos um outro indicativo positivo. O André Mendonça agora cuidará do inquérito do INSS na corte, porque o caso subiu, a investigação subiu, porque envolve autoridades, ainda temos a questão do foro, e, portanto, não será mais Dias Toffoli.
Então, esses são os indicativos, Adri, por que eu estou olhando o copo, o lado meio cheio desse copo e não dizendo, como falávamos lá atrás, CPI não vai dar em nada, isso vai ser mais um teatro do governo. Mas eu acho que ainda há alguma esperança. Acho justo. Eu mantenho a esperança também. Aviso ao pessoal que nos acompanha aqui no chat que acabamos de lançar uma enquete. Queremos saber sua opinião também. Você acha que a CPMI do INSS vai acabar em pizza? Pode punir culpados? Dê sua opinião aqui, que a gente quer acompanhar também. Agora há pouco também alguém escreveu aqui, o brasileiro não aguenta mais esses acordos que só prejudicam as nossas vidas. Marina. Bom dia, Silvio. A minha pergunta, eu vi aí que está todo mundo muito preocupado com a questão do Frei Chico, né, com razão, a gente sabe que tudo que envolve o presidente Lula mais diretamente é olhado com atenção, mas a minha maior preocupação foi esse pedido aí de habeas corpus, né, para ficar em silêncio do careca do INSS, porque me parece que é de fato o depoimento mais explosivo que pode acontecer nessa CPMI, afinal de contas ele foi o grande intermediário entre todas essas associações que fizeram os descontos indevidos e os servidores públicos, né, que anuíram com isso, que passaram esses dados. Então, a forma da gente entender dentro da administração pública quem são essas pessoas, né, quem são esses que de fato colaboraram com esse roubo dos aposentados, passa pelo careca do INSS. Vamos lembrar que ele recebeu mais de 50 milhões de reais, né, dessas entidades e teria boa parte disso redistribuído para essa rede de funcionários. Então, se a gente for pensar nessa questão do follow the money, me parece que ele é a figura principal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Acho que é sim, né, Marina? E é incrível como os escândalos de corrupção, de bandidagem da esquerda, quando ela está no poder, sempre tem alguém com alcunha, né? Coisa de bandido mesmo. Então você tem o careca do INSS, o chinelo de Araçatuba, o Frei Chico, que não é Frei, mas sempre tem apelidos. Bom, aliás, por falar em careca, o Mensalão também tinha o Carequinha, né, que era o Marcos Valério. Ele é peça central, sem dúvida nenhuma. A questão do habeas corpus depende do judiciário. Então, se o judiciário, na figura de um ministro, decidir blindar uma investigação contra milhares de brasileiros que foram lesados, que foram prejudicados, que perderam dinheiro, que faz falta e fez falta por muito tempo para comprar medicamentos numa altura avançada da vida, pessoas que moram nos rincões do Brasil, Brasil profundo, trabalhadores rurais, sindicatos de trabalhadores rurais de esquerda, que pegaram R$50 por mês, 40, R$70 por mês, de pessoas que já ganham muito pouco, que estão no fim da vida, ou até os pensionistas, pessoas que não têm condições de se locomover até um posto do INSS, que fica a quilômetros de distância, ou não sabem, não tem tecnologia suficiente para mexer num aplicativo. Às vezes, eu, por exemplo, nem sei mexer em determinados aplicativos, né? Então imagine pessoas que têm uma instrução, às vezes, menor. É muito difícil. Muito difícil. As pessoas precisam ser reparadas e essa investigação precisa ser levada a sério. Porque eu tenho certeza também que ela não para no coração do INSS, né, no coração da Previdência Social, que é o INSS. Ela se espraiou para outros lados. Muita gente sabia. Essa história de que sempre um ou dois sabiam do esquema é mentira. As coisas acontecem e vão crescendo em camadas. E o irmão do Lula é sim uma figura também importante para ser ouvido e será ouvido. A questão do habeas corpus é isso. Se o judiciário decidir colocar mais uma vez a sua digital naquilo que tem de pior na história do país, aí também é de se lamentar. Mas eu vi quando o André Mendonça foi sorteado, eu vi com bons olhos. Eu acho que dos 11 era o melhor gabinete para o caso cair. Olha, eu estou vendo aqui, já que comentamos do careca do INSS, já trazemos nome e sobrenome, Antônio Carlos Camilo, sócio de 22 empresas que pede ao STF direito de ficar em silêncio na CPMI. Ele, entre pessoas físicas e jurídicas ligadas a ele, receberam R$53.586.689 e também tem uma mega apartamento de R$3.300.000 na Flórida, que é dele também. É uma figura muito importante nessa comissão também, não é? Aí a foto dele. Sua pergunta agora, Juliana Moreira Leite.
Silvio, eu tenho percebido pela sua fala que você está otimista. Eu fiquei feliz de ouvir isso. Eu estou um pouco apreensiva, né, dado tudo que vem acontecendo no nosso país, mas considerando que os interesses que cercam o INSS, o seu otimismo se baseia em que evidências concretas que você acha que a CPMI vai ser eficaz e não vai acabar em pizza? Olha, a gente conhece, né, Juliana, o jogo do Congresso Nacional. É um jogo pesado, porque o governo sempre tenta cooptar. Vou dar um exemplo. A CPI do MST, que funcionou na Câmara no começo do governo Lula, era uma CPI que avançou. Foi uma CPI que avançou. Lá tínhamos o deputado Zucco na presidência e o relator, o Ricardo Salles. Num dado momento, o governo faz uma negociação com os presidentes, líderes de partidos desse centrão, troca os integrantes para que, no final, quando a CPI já tinha chegado ali muito perto do MST, do financiamento desse movimento que age à margem da lei, de repente a coisa parou. É assim que funciona em Brasília. Mas por que eu deposito alguma esperança ainda nessa CPMI? Ela vai avançar para um período eleitoral. Se os deputados que vão renovar mandato, senadores que vão renovar mandato, se esses nomes ficarem ligados a alguém que impediu a investigação de roubo a aposentados, a pensionistas, a pessoas que precisam desse recurso, isso é um funeral nas urnas, representa um funeral nas urnas. Eles vão morrer nas urnas, eles não vão conseguir renovar os seus mandatos. Eu acho que o timing, o calendário eleitoral, e também, somado ao desembarque desses partidos da base do governo, desembarque formal, ou seja, não temos mais nenhuma ligação com o governo, não temos mais ministros lá, presidente de banco, eu acho que isso favorece. Então, a tendência sempre é terminar mal a CPI, sempre é. Mas quando o escândalo é tão grande, quando chega no calendário eleitoral, talvez aconteça de forma diferente. A CPI dos Correios, lá em 2005, começou investigando os Correios. Um maço de R$3.000 que foi parar debaixo do paletó de um senhor chamado Maurício Marinho, dirigente dos Correios, à época indicado pelo PTB. No mês seguinte, a CPI descobriu o mensalão. E aí, não dava mais para frear. Paula? Silvio, bom dia. Silvio, eu gosto muito do seu otimismo. Infelizmente, tanto eu quanto a audiência aqui no chat, nós, devido ao histórico do Brasil, nós não temos o mesmo otimismo que você. Tendo em vista que vão convocar o ex-ministro do INSS, o Lupe, só que ele já está pretendendo ali ter um habeas corpus para ficar em silêncio em seu depoimento. Mesmo que ele consiga, você acredita que pode ser positiva, mesmo que essas pessoas fiquem em silêncio no seu depoimento e não tragam nenhuma novidade? Você acredita que pode ser bom mesmo? Paula, essa ferramenta de chegar com o habeas corpus na mão, com a folha de papel na mão no dia do depoimento, ela já aconteceu em outras comissões também, várias CPIs. Então, eu só reforço o ponto de que quem concede um habeas corpus é o judiciário. Então, ou seja, o Congresso está fazendo o papel dele. Se determinado ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, decide ajudar alguém que é corrupto, se um integrante do judiciário decide ajudar um bandido, bom, aí eu acho que a gente tem que passar a chamar de cúmplice, né? Ah, mas ele veio aqui buscar o seu direito. Mas que direito? A comissão é parlamentar de inquérito, ela tem poder de polícia. Então não cabe ao judiciário impedir o avanço de uma investigação de forma legal por um poder independente, pelo menos da Constituição. A gente sabe o que é que está acontecendo no Brasil. O Congresso foi colocado de joelhos, não é de hoje, falo isso o tempo todo. Mas se o judiciário então vai impedir que a CPI funcione e o Congresso vai aceitar tudo isso, não, aí a gente está diante de um outro cenário com uma outra mão pesada que entra para mudar o jogo, né? Aí é quando, literalmente, numa analogia, o juiz decide que determinado time deve ganhar, né? Agora, em relação ao otimismo, não é. Eu só estou apontando aqui que há alguns elementos favoráveis. O vento não é tão ruim
nesta largada quanto foi em outras comissões. A do 8 de janeiro, por exemplo, ela já começou fadada a não investigar. Quando foi colocada a Elisiane Gama, que era praticamente uma assessora do Flávio Dino, ministro da Justiça naquela época, do Maranhão, do mesmo partido, né? Todos ali sentados, ela sentada na relatoria, ou seja, era ela quem iria traçar o roteiro, a gente não tem como esperar nada daí. Absolutamente nada. Mas agora não, nós temos um relator que, até onde se sabe, pelo menos até hoje, a data de hoje, esta quarta-feira, ele jamais foi simpático à esquerda, ele jamais foi simpático ao PT. E ele também vai buscar votos em outubro do ano que vem. Melhor que seja instalada a comissão do que não seja e pronto, deixa resolverem lá no escuro, nos bastidores, quiçá com sorte a gente tem acesso aí a alguma informação, algum desfecho. É preciso fazer barulho e a gente acompanhar o que está sendo feito sobre o assunto. Termine como for, mas eu também mantenho esperança, já a gente dá uma olhada nos números antes de encerrar o Silvio aqui da nossa enquete no chat. Silvio, dinheiro, money, estamos falando de cerca de 6 bilhões, que você já disse que pode ser bem mais. O brasileiro não aguenta mais pagar as contas, os rombos do governo, roubos de outras pessoas. Nós aqui, honestos, trabalhadores que pagam impostos, estão no dia a dia aí lutando, nós não roubamos ninguém, né? Não armamos esquema nenhum. Você acha que vai ser possível achar a origem de dinheiro, por exemplo, esse apartamento na Flórida, vender e devolver o dinheiro para os lesados de quem roubou? Ou muito provavelmente quem vai pagar essa conta somos nós mesmos. É isso. Quem vai pagar essa conta somos nós, pagadores de impostos. Sempre nós pagamos a conta. Sempre sobra para o bolso do pagador de impostos. Não tenho a menor dúvida. Porque os bens apreendidos por toda essa quadrilha, a quadrilha que foi identificada, e talvez seja parte da quadrilha a que foi identificada, eles não cobrem, evidentemente, o tamanho do rombo. O número, a cifra de largada é 6,3 bilhões de reais. Voltamos à era dos bilhões do PT. Com o PT é sempre bilhão, nunca é milhão roubado, bi. E aí eu imagino que os tentáculos sejam maiores. A engrenagem estava lá há um bom tempo, mas ela espera a chegada do Lula ao poder em janeiro de 2023 e aí isso explode. Os gráficos estão aí em todos os jornais, estão espalhados pela internet. Basta alguém procurar quanto roubaram dos aposentados ano a ano. E aí a curva, né, o índice é acima. Nada vai frearia não fosse alguém ter dito, olha, aqui não dá mais para roubar. Aqui não tem mais como. Né? Por quê? Havia um volume enorme de denúncias já apresentadas na justiça por pessoas comuns, na justiça comum, por cidadãos que disseram, olha, eu não tenho mais cabimento esse sindicato tirar dinheiro se eu nunca assinei nada, se eu nunca ofereci biometria, de onde eles tiraram a minha foto. Agora, para finalizar, Adri, é um escândalo tão grande, que tem alguém preso, as pessoas estão presas, mais alguém caiu no governo ou só o Carlos Lupe porque não dava mais? O Carlos Lupe sempre cai, né, do PDT. E aí, o PDT vai fazer o que agora? Vai entregar também a cabeça do seu presidente e para preservar um governo que expulsou ele da máquina? Para preservar o PT e o Lula? Eu também não acredito. São realmente situações muito absurdas que a gente é obrigado a ter que acompanhar, né? A gente acompanha com muita revolta e indignação, mas é a realidade, né? É o atual governo, as falcatruas em que acaba se envolvendo sempre, não tem erro, né? E cabe a nós acompanharmos e torcermos aí para quem a gente elegeu, os parlamentares envolvidos, né? Que podem tomar alguma atitude direta, sejam eficientes, né? E justos com o povo brasileiro. Vamos dar uma olhadinha na capa do Silvio Navarro dessa semana da Revista Oeste, antes de desligar com o Silvio, porque queremos saber, né? Sobre o que você escreveu, Silvio, essa semana. Quem acompanha a Revista Oeste, quem é assinante, vai ter acesso a qual conteúdo? Acho que achei que a imagem apareceria. Vai aparecer, já vamos jogar. Tá joia. A ditadura veste toga, né? Adriana, acho que a gente está diante de uma ditadura no Brasil. É preciso passar a falar isso mais abertamente, com mais franqueza. Né? Nós estamos vivendo um período de ditadura, mas não mais aquela ditadura clássica
que a gente acompanhou, acompanhamos aqui no nosso país, mas não só aqui aconteceu, em vários lugares do mundo, que é uma ditadura de farda. Aqui nós temos uma ditadura de toga, porque é de lá onde a mão pesa, a caneta pesa para perseguir um outro espectro político que não o deles. Eles são políticos, eles estão jogando dentro de um consórcio de poder com o PT, com o presidente Lula da Silva, que eles tiraram da cadeia, daquela cela gourmet, para voltar à presidência da República. Então, o consórcio de poder é hoje comandado, o sócio majoritário, por senhores que usam toga, principalmente a figura do ministro Alexandre de Moraes. E aí chamamos a atenção para essa prisão absurda do presidente Jair Bolsonaro. Discute-se agora, neste momento, se serão enviados homens da Polícia Federal para ficar dentro da casa, para humilhar uma família. E lembrando aqui, aproveitando que estou em Oeste com elas, que nesta casa onde o presidente Jair Bolsonaro está preso, na minha opinião, de forma absurda e ilegal, por perseguição política, mora uma mulher, mora uma criança, uma menina, e elas terão a sua privacidade invadida, porque terão homens lá dentro, provavelmente hostis, né? Só a presença, a meu ver, de um homem desconhecido na casa onde estão mulheres, para mim já caracteriza como algo muito hostil. E esse tratamento que o presidente está recebendo, às vésperas do julgamento, é para humilhar, é para tentar passar algum recado. Porque a gente já sabe o que vai acontecer na semana que vem, mas também a gente já sabe o que vai acontecer no dia 7 de setembro nas ruas do Brasil inteiro. É realmente um absurdo, né? Cada dia, cada segundo, como a Juliana Moreira dizia no começo dessa edição, vem uma notícia nova, uma atualização de casos que são complicados, né? Para a gente ter que absorver e continuar, né? Seguir aqui com o nosso dia a dia. Valeu, viu, Silvio? Antes de me despedir com você, vamos mostrar para o Silvio aí a enquete do chat, então, como ficou a resposta do pessoal. A CPMI do INSS vai acabar em pizza ou pode punir culpados? 57% acreditam que vai acabar em pizza, 43% que sim, que pode punir culpados, até que um placar mais apertado, não é nenhuma maioria disparada, ou seja, estamos divididos aqui na esperança, né, e também nos históricos não tão felizes das comissões que são instaladas em Brasília. Silvio, um grande beijo, parabéns pelos trabalhos, a gente segue te acompanhando hoje, mais tarde em Oeste Sem Filtro, amanhã no Arena Oeste. Beijo para você, Adri, beijo para todo mundo, vou seguir aqui na audiência. Valeu, Silvia, muito obrigada. O Brasil, que faz a economia acontecer, está em Oeste Negócios. Que o nosso futuro está relacionado a isso aqui que nós estamos falando. Produto que está sendo polido e arrumado ele durante 50 anos. A gente sabe como fazer as coisas darem certo nesse país. Por que eu estou dizendo que isso é tão importante para o Brasil? Empresários, empreendedores, executivos de empresas compartilham suas experiências de investir e crescer no Brasil. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que se pode crescer 2 dígitos ao ano. Há demanda, há recursos e tem muito talento. É difícil às vezes? É, mas tem muita gente que faz e acontece. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nos canais da Revista Oeste, tem Oeste Negócios. Comigo, Adalberto Piotto, meus convidados e você. Oeste com elas, a entrevista agora, o deputado federal pelo PL de Mato Grosso do Sul, Marcos Polon. Tudo bom, deputado? Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa Revista Oeste. Muito bom dia, satisfação estar com vocês e muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a satisfação é nossa, valeu por nos atender. Deputado, o senhor pede a anulação do procedimento feito pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que colocou em tramitação a urgência do PL da adultização. Por que o senhor considera essa medida ilegal? E a expectativa agora para a ordem de Flávio Dino de dar 10 dias para que a própria Câmara, Hugo Mota, se explique também. Muito bem, é importante deixar claro o seguinte, eu não questiono o motivo de ter colocado em urgência. Isso é uma prerrogativa da Casa. Isso é uma decisão política exclusiva do presidente, do colégio de líderes. Então, colocar em urgência não é a questão. O fato é que o devido processo legal legislativo foi desrespeitado. O que é isso? O que é o devido processo legal para quem está nos acompanhando entender? São as regras do jogo.
É como se a gente fosse para um jogo de futebol e, de repente, eu escolho o campo, eu escolho ter 3 goleiros, meu time pode pegar com a mão, eu escolho quem que é o juiz e eu desvirtuo as regras do jogo. Se você for analisar, esse é o core, o centro das críticas que nós fazemos ao Supremo, em especial Alexandre de Moraes. Porque qual é o elemento que caracteriza uma ditadura? É quando as pessoas não estão mais, desculpa, sob o império da lei, mas sob o império de um ditador. Ele está acima do texto legal, acima do texto constitucional e desvirtua todos os limites legais do procedimento. Quando eu faço um mandado de segurança, eu não questiono o mérito do projeto de lei, eu não questiono a decisão política de pautar ou não, também não questiono a decisão política de fazer isso urgência ou não, mas a forma que foi feito, porque isso é prerrogativa de todos os deputados, o direito ao devido processo legal legislativo, que, ao meu entender, foi desrespeitado na forma em que foi apresentada a votação da urgência. Como foi feito? Foi feita a jato, com plenário vazio e, apesar dos deputados terem pedido votação nominal, os pedidos foram desconsiderados. E aí eu suscito algumas questões pertinentes. Um projeto tão relevante, tão importante, se é tão bom assim para a sociedade, por que votar dessa forma? Por que não discuti-lo adequadamente? Qual a diferença que faria se nós gastássemos um dia a mais discutindo o projeto de forma adequada? Então, quando eu apresento o remédio constitucional, que é o mandato de segurança, e na expectativa que o ministro Flávio Dino, eu sei que é um pouco até pueril da minha parte, dessa expectativa, confesso que eu sou até um pouco cético em relação a ela, mas espero que ele seja imparcial e trate isso aí com a adequação e imparcialidade que o caso requer. Afinal de contas, é algo estritamente técnico e processual. E quando ele fala para o Hugo Motta se manifestar, perceba, não é para falar a respeito do mérito do projeto, relevância do projeto, ou razões políticas que fizeram ele falar isso. É um despacho que na advocacia, eu tenho mais de 20 anos de advocacia e leciono direito nesse período também, que a gente chama a apelida de despacho de diga. É para a autoridade apontada como coautora dizer por que o ato se deu na forma apontada no remédio constitucional. Deputado, bom dia. Ainda sobre a SPL, como ele já foi aprovado a sua urgência, o senhor poderia informar a nossa audiência quais os pontos de maior preocupação que existem dentro da SPL a ponto de o senhor ter pedido a anulação dessa urgência? Veja, eu acredito que, como o próprio professor Olavo de Carvalho ensinou, as coisas têm que ser chamadas pelo nome. Ele não é um projeto da adultização, é um projeto da censura, e além disso ele tem vários pontos que são delicados, para não dizer críticos, e perigosos eu até diria. Por exemplo, ele atribui ao governo o dever de regulamentar isso aí. Então vai caber à caneta do Lula fazer o que ele quiser, porque ele é cheio, permeado de conceitos abertos, cláusulas abertas que não têm funcionalidade prática e dão uma margem absurda para os outros poderes interferir no processo legislativo. Pior que isso, se o governo extrapolar o poder regulamentar, o STF já deixou claro que não vai adiantar a gente apresentar um PDL, derrubar essa regulamentação aqui na casa, porque ele se miscuiu na nossa atribuição constitucional de limitar o poder regulamentar do Executivo quando julgou o IOF. Só o fato de ter sido recebida a ação que questionou o IOF já foi inconstitucional. Ser julgado favorável, então, é um disparate, é um absurdo, é um carimbo de um regime totalitário. Mais que isso, nós temos outros pontos de preocupação. Por exemplo, um dos elementos que o Alexandre de Moraes utilizou mais marcantes para perseguir o Rumble e o Twitter foi a ausência de uma representação física aqui no Brasil. Perceba que ele fez isso sem qualquer previsão legal, como tem feito várias outras coisas, o que é um absurdo. Mas agora nós estamos dando de bandeja um mecanismo de opressão para o Supremo. Por quê? Para poder subjugar as pessoas, ameaçando de prisão os representantes legais dessas redes sociais. Mais preocupante que isso, se você começar a leitura nos primeiros artigos, você vai ver que isso se estende a praticamente todo e qualquer produto de internet. E, claro, com as redes sociais. A gente ainda percebe que nós temos algumas
questões absurdas típicas de quem não tem o menor contato com o mundo virtual, como, por exemplo, um artigo inteiro destinado à regulamentação de jogos, tratando até dos bônus dos jogos, elementos dos jogos, o que torna o Brasil comercialmente inviável para a plataforma de jogos. E mais que isso, a Tabata Amaral tinha um projeto para impossibilitar que as crianças pudessem realizar, construir jogos. O que acontece? Na plataforma Roblox, a criança ela pode fazer um mapa, um jogo dela, um tipo de jogo, e se esse jogo for muito jogado, ela vai ganhar dinheiro com isso. E a Tabata Amaral dizia que isso é trabalho infantil. Por quê? Porque a partir do momento que de jovem a criança começa a entender como é que funciona o trabalho, como é que funciona o recebimento de haveres e operar o livre mercado desde pequeno, é evidente que a criança não vai ser de esquerda. Então há um viés ideológico muito preocupante e, mais que isso, um foco nas redes sociais. E pelo texto vê-se que vai ser utilizado exclusivamente para censurar o viés político de direita. Se eventualmente não, com certeza, o nosso discurso vai ser considerado violência política, e aí a exposição ao nosso discurso eventualmente pode atingir uma criança, então vamos censurar todo mundo. É com muita preocupação que eu vejo esse PL, para não dizer que ele é a pior coisa do universo. Tem um ponto positivo, que ele é menos pior do que a legislação de regulamentação de internet que o STF inventou. Ele não tem atribuição de legislar e descaradamente inventou uma legislação para regulamentar e censurar a internet, e nesse aspecto ele é menos pior. Deputado, primeiro eu queria agradecer pelo seu trabalho, né? Então, o senhor acredita que essa proposta é mais uma forma de controle social do que uma política pública efetiva, né? Na verdade, essa é a impressão que eu tenho, e é o que eu acho também, mas essa foi a impressão que eu tive do senhor. Quais alternativas o senhor apresentaria em lugar dessa PL para resolver o problema que ela alega enfrentar? Que a gente sabe que, enfim, eles estão usando... É um cavalo de Troia. Exatamente. É um de Troia. Utilizam algo de comoção social para poder cercear nossas liberdades. Outrora foi a pandemia e agora é a proteção das crianças, e gourmetizando a violência sexual contra as crianças com o nome de adultização. Na verdade, a gente sabe que o nome não é esse, e o que é pior e mais preocupante, o que demonstra hipocrisia e total uso da narrativa. Várias pessoas, como a Damares e todo o pessoal da direita, vem denunciando isso há muito tempo e sendo objeto de chacota e perseguição. A própria Fontinelli denunciou a mesma denúncia. Isso, a Fontinelli fez a mesma denúncia e teve uma coerção judicial sobre ela. Mais que isso, a prisão do influenciador Ítalo, que foi objeto da denúncia do Felper, aconteceu sem a utilização de qualquer novo dispositivo legal, com base no arcabouço legal que nós já temos. Existe um vício processual nessa casa, um costume absurdo nessa casa, que quer responder a todo o clamor social com mais uma lei. Nós temos uma enxurrada de leis que não pegam, não funcionam, e vendo que o grande problema que nós temos aqui é a falta do cumprimento das leis que já existem. Se você utilizar, por exemplo, o Código Penal e o ECA, você consegue esse nível de proteção. O que eu achei interessante é o seguinte: ele trata, inclusive, da necessidade de se disponibilizar mecanismos de controle de conteúdo para os pais, o que já existe. Então, o que não é cláusula aberta são ferramentas que já existem, e aí você vê a perniciosidade da proposta, porque eles poderiam, por exemplo, isentar todos esses produtos de controle dos pais de qualquer tributação, de maneira a tornar mais acessível e mais fácil o acesso para que os pais pudessem fazer essa fiscalização. Mas não, eles simplesmente chovem no molhado e dizem que tem que ter aquilo que já existe. Mais que isso, falam de promover educação midiática dos usuários, crianças e adolescentes, ou seja, uma brecha para campanhas institucionais governamentais para os grandes desvios de verba que são feitos como praxe nos órgãos de divulgação e marketing que o governo utiliza. Então perceba que é preocupante não só por ser inócuo, mas por abrir uma porta gigantesca para a censura, abrindo para o governo uma regulamentação ilimitada, e mais que isso,
trazendo ferramentas legislativas que facilitarão a perseguição dos órgãos judiciais. É bastante preocupante, né? A gente segue acompanhando o desenrolar de mais esse PL, dessa discussão no Congresso Nacional. Obrigada, viu, deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, aqui com a gente. Pode falar, deputado, pode falar. Você me permite só uma observação? Claro que o que me causa uma preocupação? O que me causa uma preocupação é o seguinte: nós somos muito ávidos em criticar o desrespeito procedimental do Alexandre de Moraes e do Supremo. Nós somos muito enérgicos em apontar essas falhas, mas nós tivemos um desrespeito no devido processo legal, um desrespeito na ordem procedimental nesta casa. E havia e ainda há necessidade de se opor e se levantar contra isso. Mais que isso, volto a dizer, se a intenção é proteger as crianças, por que passar no afogadilho? Por que ser empurrado goela abaixo? E aí nós revivemos uma frase muito conhecida que é o seguinte: todas as vezes que abrimos mão da nossa liberdade por um pouco de segurança, acabamos sem liberdade e sem segurança. Perigo, é um perigo. E a gente exibiu já aqui em Oeste com Elas também, justamente o momento ali, toda a situação em que o Hugo Mota não deixa deputado nenhum falar, questionar. Não, vamos, isso já foi, já passou e já vamos pautar o PL com urgência da adultização, com todas essas brechas aí tão preocupantes realmente. Obrigada mais uma vez aqui pelos esclarecimentos. A gente segue acompanhando o trabalho do senhor e toda essa discussão em Brasília. Obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês são fundamentais para romper a espiral do silêncio. Que bom, muito obrigada também. Um grande abraço, até uma próxima. Já fica o convite. Se prepare, a Oeste está entrando no mundo do esporte. É isso mesmo, um programa recheado de informação, opinião, debates e, é claro, muita polêmica. Porque não vai ter mimimi, não vai ter lacração. Com ninguém mais, ninguém menos que o Pelé da comunicação esportiva, Milton Neves. E quero convidar você para assistir de segunda a sexta, a partir do meio-dia, o Esporte Sem Firula. Venha com a gente na Revista Oeste, que tem um super time no jornalismo político e também no jornalismo esportivo, tá bom? Ao lado de Alex Miller, Felipe Facincani, Letícia Bepler, Mário Alemão e do ex-árbitro Alfredo Lebling. É imperdível, hein? Oeste Futebol Clube, é o meu novo norte na carreira. O ofício dessa solicitação foi assinado por Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, e foi elaborado depois de um pedido do deputado petista Lindbergh Farias. O parlamentar, inclusive, postou um vídeo comemorando a decisão. Acompanhe. Em relação ao nosso pedido de colocar policiamento 24 horas, porque o ministro Alexandre de Moraes disse da possibilidade de fuga da embaixada norte-americana. A PF oficia o ministro Alexandre de Moraes, que despacha para a PGR, onde a Polícia Federal pede para ficar dentro da casa do Jair Bolsonaro, para fazer todo o monitoramento, porque não tem como impedir fuga sem ter outros instrumentos. Vou dar essas informações para vocês. Essa vitória foi muito importante. Bolsonaro já tentou anistia, já tentou impor tarifas, a possibilidade, a última saída dele era a fuga. Mas com essa ação, ele não vai mais fugir, vai ter julgamento do Bolsonaro. E vamos ficar esperando agora a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse pedido da Polícia Federal para fazer o monitoramento e o policiamento, inclusive dentro da casa de Jair Bolsonaro. Ju? Assim, esse vídeo me faz passar até mal. Tá tudo errado. A gente sabe que o Lula convocou o exército de Brancaleone dele, essa turma, para ficar fazendo vídeo e tentar, hypar na internet. Mas esse aí, o Lindinho, ele é de uma cara de pau, porque primeiro não era nem para ele estar no exercício do mandato dele, que ele conseguiu por um juiz de plantão. Eu tenho vários seguidores de Nova Iguaçu e o pessoal de Nova Iguaçu tem muito a falar desse senhor. Mas vamos deixar ele para lá, eu vou focar nesse áudio ridículo. O Bolsonaro nunca fez o pequeno ato de tentar fugir. Ele não fez nada. Ele vem encarando toda essa perseguição política com muito
mostrando uma firmeza e uma força de caráter que a gente não vê em muitos políticos, visto o que acabamos de ver aí, esse senhor que mais me parece, eu não sei o que falar, é um palhaço de circo. Mas a verdade é que eu estive com o Bolsonaro, tive uma reunião com ele, só estava eu, ele e o meu amigo que é vereador, e quando você conhece o Bolsonaro e você está com ele, a impressão que eu tive, primeiro que era de um homem muito firme. Ele não é de pataquada, como esse daí. Ele é um cara firme. Mas teve certa hora, só éramos nós três. Nós ficamos lá bastante tempo. E esse meu amigo perguntou para ele, Bolsonaro, foge, o que você vai fazer aqui nesse nível de perseguição? Isso era antes da tornozeleira e tudo. Ele olhou assim e falou assim, eu não vou para lugar nenhum. Eu tenho 70 anos. Eu lá vou começar a vida em outro país. Eu não gosto de falar, é ruim você falar de pessoas públicas, né, publicamente, mas eu tô falando isso porque eu ouvi da boca do ex-presidente e ele falou, eu não vou para lugar nenhum, eu não vou fugir para lugar nenhum, ele disse, eu não tenho idade, nem quero começar a vida em outro país. Ele sim é um brasileiro, sabe, apaixonado pelo Brasil. E ele disse que se quiserem me prender e me matar na prisão, vão fazer isso. Quer dizer, olha o nível de integridade pessoal desse senhor, sabe? Aí uma hora ele fez uma brincadeira, ele pegou umas notas de R$2, botou na mesa e falou, pronto, tô pronto para fuga. E a gente começou a rir para quebrar a seriedade do momento. Mas o que a gente está vendo aí é porque eu acho que nunca na história do Brasil a gente teve, goste de você dele ou não, um líder tão amado. Se tem uma pessoa que consegue lotar as avenidas de todos os estados do Brasil, essa pessoa chama Bolsonaro. E em vez do PT lutar contra essa força política, fazendo um bom governo, né? Mostrando que eles também... Não, é só ataque, é calar, é inventar um golpe que nunca houve. Inclusive, nesse dia que eu tive... Vou te falar a honra, né, de estar com o presidente Bolsonaro, eu encontrei uma menina que falou assim, eu adoro você, mas você estava muito feliz de ter conhecido o Bolsonaro, eu não gostei disso. Eu falei, mas eu estava mesmo. Eu estava, primeiro, me sentindo lisonjeada, segundo, que eu saí de lá com a melhor impressão dele, a melhor. Mas, enfim, o que a gente está vendo aí é uma perseguição política, estão querendo humilhar, estão querendo calar, juro, é de dar nojo. E se o Bolsonaro morrer na cadeia, essa turma lazarenta vai ter sangue nas mãos que ele já tem. E eu lembro que uma das maiores preocupações, quando a gente estava lá conversando com ele falando das pessoas que estavam presas injustamente, da Débora, da senhorinha de pouco, da outra que foi espancada, ele estava assim, a preocupação não é só com ele, como as pessoas estão querendo dizer, ele falou para mim, porque de certa forma, ele estava assim chocado, ele falou, gente, olha o caso da Débora, olha daquela senhora, da dona da Gisa, ele ficou falando um por um, que ele não sabia o que fazer. É, muito triste. E tá ficando pesado demais. Paula, a caça às bruxas, já disse Donald Trump, é séria e tá virando tortura. Imagina você no sofá ou na mesa de casa tomando um café e um homem desconhecido, armado ali, um PF, te olhando de pé dentro da sua casa. Michele Bolsonaro postou no Instagram. Sabe, a cada dia que passa o desafio tem sido enorme. Resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar humilhações. Nós vamos vencer. Deus tem uma promessa a quem o ama, independentemente de dias ruins. Sabe como eu vejo essa situação toda, Adri? Além da humilhação que a Marina falou, a perseguição que a Michele falou, eu vejo isso como o Alexandre de Moraes tentando demonstrar que ainda tem força, que ainda tem poder. Porque nós vimos recentemente que aparentemente tem um racha ali dentro do STF. E a tendência é que esse racha aumente cada vez mais, a ponto que fique possivelmente insustentável a permanência de Alexandre de Moraes
no STF. Então, a meu ver, isso demonstra que ele ainda tem força. Olha, enquanto eu ainda posso, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou mostrar que eu posso. Então, essa demonstração de força para mostrar que ainda tem poder, porque as cautelares não funcionam de nada, a tornozeleira não funciona de nada, os policiais ali comandando e controlando quem entra e quem sai não serve de nada? Servem. Então, para que colocar um policial dentro da casa dele? Para mostrar força. O que você precisa saber está na nova edição da Revista Oeste. Confira os destaques. O roteiro da farsa. Novas revelações da Vaza Toga mostram como o gabinete paralelo de Alexandre de Moraes avançou sobre a rede social Getter. Salgueiro, Dias e Caute explicam o mecanismo do maior escândalo judicial da história brasileira. Estamos ressuscitando o temido DOPS da ditadura militar. E mais, Lula e seus Blue Caps. Alexandre Garcia questiona o novo slogan de palanque do governo: o Brasil é dos brasileiros. No país que perde a soberania do próprio território para o narcotráfico, será que o bonezinho é verdadeiro? Pigmeu diplomático. Augusto Nunes e William Grisafis comentam a atuação na política externa de Lula e como os integrantes do governo se afinam perfeitamente bem, na hora de errar feio. Leia a edição completa da Revista Oeste. É só assinar. Acesse revistaoeste.com/assine ou ligue 0800 580 2020. Entrevistando recentemente a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutora Ivana Davi, a gente ouve muito falar de Comando Vermelho e de PCC, mas existem mais de 70 facções criminosas no Brasil que exportam drogas para o mundo e que movimentam cerca, estava puxando uns dados aqui, 146 bilhões de reais, porque estão envolvidos em ouro, cigarro, bebida, além exatamente da droga, né? E mandam ainda ordens de dentro do presídio. É realmente um problema que vai saindo do controle. Lá no Rio de Janeiro a gente sabe que a situação é muito feia, alguns lugares do norte, nordeste também, né? E a polícia fica ali com dificuldade de tentar conter os criminosos. Ai, que dado vergonhoso para o Brasil. 26% das pessoas vivendo sobre a opressão das facções criminosas. Eu vi uma notícia esse final de semana no qual um vendedor de churrasquinho no Ceará, de 23 anos, foi morto a tiros, ele levou tiros nas costas, porque ele era extorquido para manter o seu negócio funcionando. As facções criminosas tiravam dele R$400 por mês e aumentaram para R$1.000, só que aí ficou muito pesado para ele e ele manteve os R$400. Por conta disso, ele foi morto pela facção criminosa. Olha que absurdo. E 26% das pessoas no Brasil vivem sobre essa opressão, sobre essa violência absurda das facções criminosas. Isso é ou não é terrorismo? Pois é. Antes da gente encerrar o programa, porque a gente ainda tem que fazer mais uma paradinha por aqui, queria passar para a Júlia Milk fazer um comentário agora sobre uma matéria que fala sobre um estudo da FGV que mostra que a cada 2 famílias que recebem o Bolsa Família, uma deixa o mercado de trabalho, sai fora. A pesquisa analisa os efeitos do programa após a ampliação do valor médio do benefício, Ju, para cerca de R$670 em 2023. Porque isso é um absurdo, né? Porque a gente sabe que o Bolsa Família não tira ninguém da pobreza. É só uma maneira desse pessoal conseguir votos. Mas é tão surreal esse movimento por trás, né, de deixarem as pessoas ali viciadas em ganhar aquele pouquinho e não muda a vida de ninguém. Eu tenho uma amiga nos Estados Unidos que ela casou muito cedo, teve 3 filhos, nunca trabalhou, com 23 anos ela já tinha 3 filhos e tal, e de repente com 30 e poucos anos ela se viu numa situação muito complicada e separou do marido. O que eles fizeram? Mandam um assistente social na sua casa, aí eles dão o food stamps, que é pouco para você comprar comida, eles veem que os seus filhos estão estudando e eles pagam para ela ir para a faculdade, tá? Mas é tudo muito pouco. Assim que ela se formou, a assistente social fica lá vendo todo dia para ela arrumar emprego. Então, tem a ajuda
de uma mãe solteira que de repente se viu com 34 anos, sem nunca ter trabalhado, com 3 filhos. O governo ajudou ali, mas ali no pé dela para ela sair e não depender mais do governo, que é o oposto do que faz aqui. Entende? É uma loucura isso, mas a gente sabe que eles fazem esse assistencialismo para se perpetuarem no poder. Mas, no fundo, não muda a vida de ninguém que está recebendo esse dinheiro. Apenas deixa mais acomodado. Você, no fundo, vai acabar com a oportunidade. E quem são os mais afetados? A gente olha ali, são jovens, homens, ali exatamente de 14 a 30 anos, né? Ou seja, quando está no auge de entrar no mercado de trabalho. Agora, se essa pessoa não entra nessa fase, nunca mais vai entrar. Então, a gente, infelizmente, está tendo aí um problema muito importante que vai impactar a nossa economia. Gerações. Em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Essa edição especial de Oeste com Elas fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!